E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, na aula passada, por conta de problemas aqui de conexão e tudo mais, não consegui finalizar a aula de módulo 25, beleza? Dos carboidratos. Então, eu vou só finalizar a aula. Né? Ficou faltando falar da fermentação, de como os carboidratos estão conectados com a fermentação, como a fermentação, na verdade, está conectado com os carboidratos. Fermentação alcoólica, obviamente, não a fermentação química. Tá? Bom, a fermentação alcoólica é muito utilizada no nosso cotidiano, seja no etanol, seja na produção de bebidas alcoólicas, seja na produção de pães, né? A gente está falando lá de carboidratos, que são grupos aí de, de, ai, cabeça, fugiu a palavra aqui, monossacarídeos, desculpa, gente. Grupos de monossacarídeos que juntos podem formar disacarídeos, que é quando eu tenho dois sacarídeos, monossacarídeos ligados, ou polissacarídeos, quando eu tenho uma quantidade de monossacarídeos numa molécula só. A fermentação alcoólica, ela consegue quebrar essas grandes moléculas, esses polissacarídeos, formando monossacarídeos, né? Não é a glicose que consegue fazer isso, não é o álcool, não é o fermento que consegue fazer isso, né? Mas eu tenho um processo de hidrólise. Quando eu tenho uma molécula grande de um polissacarídeo, ele sofre hidrólise, formando monossacarídeos. Esse monossacarídeos, por sua vez, consegue ser quebrado pelo fermento biológico, pela levedura, que são aqueles fungos que fazem a fermentação alcoólica. E quando isso acontece, quando eu tenho a fermentação alcoólica, quando esses fungos, esse microorganismo, a levedura, ela consegue quebrar a molécula de monossacarídeo, ela forma o quê? Álcool e água. E é assim que o etanol é produzido. A gente tem, por exemplo, esse fluxograma, a gente tem esse fluxograma explicando o processo de produção do etanol. Então, eu tenho a cana-de-açúcar, ela moída, aí ela forma garapa. A partir da garapa, eu posso ter a produção de açúcar ou eu posso ter os processos de produção do álcool. E para produzir o álcool, eu tenho que pegar da garapa o melaço, passar para fermentação, depois eu pego o produto fermentado, e aí, por destilação, separar o produto fermentado do dióxido de carbono e tudo mais, eu consigo ter o álcool etílico. E esse é um processo muito parecido com o que a gente tem, inclusive, na produção de bebidas alcoólicas. Tá? Outro assunto importante dos monossacarídeos é que eles são isômeros do tipo ótico, ou seja, na molécula de um polissacarídeo, eu tenho um carbono quiral. Eu não sei se vocês já viram isso em química orgânica com a Bia, né? Se vocês já chegaram nesta etapa de isômeros e se chegaram nos isômeros, se chegaram a ver o isômero ótico, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, pessoal, porque vocês já estão vendo, vocês vão ver isômeros óticos sim, ainda com a Bia esse ano, ou se não comigo ano que vem mais aprofundado. Tá? Só basta vocês saberem que os monossacarídeos eles têm dois tipos de moléculas muito parecidas, dois isômeros, os isômeros destrógenos e os isômeros levógenos. Os isômeros destrógenos são as moléculas é, que consegue mudar o plano da luz para a direita, e isômeros levógenos são moléculas capazes de fazer a reflexão do plano da luz para a esquerda. Vocês vão ver isso mais aprofundadamente depois. Mas, ó, aqui está um exemplo. O isômero, uma molécula de polissacarídeo, ela pode ter o destrógeno, quando eu tenho moléculas que fazem o plano da luz ser desviadas para a direita, então, ou o levógeno. Então, as moléculas são muito parecidas, pessoal, muito. A diferença é a posição de uma hidroxila com hidrogênio. Ela consegue se inverter. Se essa posição vir para cá, eu tenho uma molécula destrógena, que foi para a direita. Se essa molécula vir para cá, se ficar desse formato, eu tenho uma levógena, porque ela foi para a esquerda. Mas são detalhes aí.
Beleza, pessoal? E aí, a gente pode ir para o módulo, eu faço qualquer coisa, eu respondo os exercícios junto com vocês na aula do Zoom, tá, pessoal? Se vocês não conseguiram responder. Bom, aí eu tenho o módulo 26, que começa a trabalhar com bioquímica. Bioquímica não, com proteínas e aminoácidos, que é uma parte muito, mas muito importante da bioquímica. Né? Quando a gente fala de proteínas, a gente fala de corpo de organismos vivos, porque talvez a proteína seja a principal molécula de um organismo vivo, a principal macromolécula, porque são moléculas gigantes. Quando comparado, por exemplo, com uma molécula de HCl, ácido clorídrico, 2 átomos, a proteína tem muitos átomos, pessoal, em uma molécula só. Então, são chamadas as macromoléculas, assim como o DNA, como o RNA. Tá? E a proteína ela é responsável por muitas das funções que o corpo exerce. Né? Por que a nossa unha cresce? Porque eu tenho proteína. Na verdade, a nossa unha é formada de proteína. O cabelo, proteína. Né? Os hormônios que a gente sintetizam, proteína. O que faz o DNA virar RNA? Essa enzima DNase que quebra as duplas ligações do DNA para ele começar a se separar para formar a RNA e esse RNA formar uma nova proteína. Mas essas quebras também é uma proteína. As enzimas também são proteínas. Uma boa parte, não todas. Então, a proteína é muito importante, né? Quando a gente pega a proteína, né, por exemplo, esse exemplo da folha da alfa-hélice, é um exemplo de estrutura secundária da proteína. A proteína era formada por várias estruturas: primária, secundária, terciária e quaternária. Beleza? Quando a gente pega essa proteína e começa a analisar em partes menores, a gente vai chegar nos aminoácidos. Então, eu posso dizer que proteína são vários aminoácidos ligados por ligação peptídica, formando aí cadeias que conseguem se ligar entre si, formando uma proteína. Provavelmente você já viu isso em biologia, né? Provavelmente. Né? Mas vamos analisar um aminoácido. Então, o aminoácido é uma molécula de composto de função mista, função orgânica mista, aminoácido. Então, o que ela vai ter ali? Ela vai ter um grupo carboxílico, né? Porque aminoácido e um grupo amina. Né? Então, todo aminoácido ele tem essa característica. Então, ó, eu vou ter um carbono central, chamado de carbono alfa, onde eu vou ter 4 ligantes muito importantes nele. Primeiro, um hidrogênio. Segundo, o radical, que aqui vai ter uma cadeia de carbônica também, que vai diferenciar um aminoácido do outro. Mas, se eu não me engano, são 19 tipos de aminoácidos, se eu não me engano. Pessoal, ele não fala aqui. Tá? Mas eu acho que são 19 tipos de aminoácidos. Então, o que difere um aminoácido do outro? Essa cadeia carbônica aqui, esse radical que vai diferindo. Aí, ligado a esse carbono alfa, eu vou ter um grupo amina e um grupo carboxila. Tá? Então, aminoácido é isso, é uma molécula de função mista, um grupo ácido e um grupo amino. Tá? Bom, tendo isso em vista, que ele tem um grupo ácido e um grupo amino, esse aminoácido ele vai ter um caráter anfótero, ou seja, ele vai ter um caráter ácido e um caráter básico. Ácido, obviamente, vai estar ligado ao grupo carboxila, e o caráter básico vai estar relacionado aqui ao grupo amina. Aí você pode perguntar, Robson, por que tem um caráter básico aqui no grupo amino? Aí a gente tem que ver definições de ácido base diferentes das definições de Arrhenius. Aqui, o que mostra para nós que isso é um grupo ácido é a definição de ácido e base de Lewis. Para Lewis, base é toda substância que tem dois elétrons aqui que quer perder 2 elétrons. E esse nitrogênio aqui, olha os 2 pares de elétrons que quer mandar embora. Então, para o Arrhenius, base é toda substância que libera um par de elétrons e ácido é toda substância que recebe um par de elétrons. Tá? São definições básicas que vocês não viram ainda. Pelo menos nas minhas frentes do terceiro vocês não veem também, talvez não da Pia, tá? Eu não sei. Mas são definições, são 3 tipos de definições de ácido básico que a gente tem. A de Arrhenius, que é a que a gente conhece tradicionalmente, que é ácido, é toda substância que libera H+,
Base é toda substância que libera OH-, enfim. Aí tem a definição de Gross de Lewis, que é toda substância ácida, é toda substância que libera próton, não necessariamente H+, e a definição de Lewis, que ácido é toda substância que recebe um par de elétrons. Bom, mas aqui, então isso explica o caráter anfótero dos aminoácidos. Ele tem uma parte ácida, uma parte básica. Então esse ácido consegue, essa parte ácida consegue se ligar com uma base, formando sal e água. E essa parte básica consegue se ligar com o ácido, formando sal e água. E é o que a gente tem aqui, ó, beleza? Ó, a reação com o ácido. Então, eu tenho o ácido carboxílico aqui, ó. Esse hidrogênio, ele se liga ao ácido carboxílico, esse oxigênio aqui, e o Cl vai se ligar com quem? Vai se ligar com a parte básica. Olha aqui, formando um sal de ácido carboxílico. E a reação com base é a mesma coisa. Eu tenho o aminoácido se ligando com uma base, hidróxido de sódio. Né? Olha o que vai acontecer aqui. O sódio vai se ligar, o sódio positivo vai se ligar com essa carga negativa do aminoácido, formando aqui, ó, um sal de ácido carboxílico mais água. Tudo bem? Bom, aí ele fala das proteínas, né? Então, a proteína, ela é a junção desses aminoácidos, vários aminoácidos ligados a outro, formando uma estrutura gigantesca chamada proteína. E como que eles se ligam? Como que esses aminoácidos se ligam a outro? Tá? Eles se ligam por ligação peptídica. Olha, eu tenho um aminoácido aqui, eu tenho um aminoácido aqui, beleza? Essa ligação peptídica é uma ligação de condensação, uma ligação orgânica conhecida. Né? Ela faz o quê? A hidroxila do ácido vai se ligar com um desses hidrogênios do nitrogênio. Ó, eu tenho OHH, H2O. Então, isso, quando eles se ligam, sai da molécula formando a água aqui. Esse nitrogênio vai se ligar a esse carbono aqui. Né? Então, esse nitrogênio vai se ligar a esse carbono. Então, olha como ficou. Eu tenho o primeiro aminoácido, olha, esse daqui, tá, esse primeiro aqui, beleza? Eu tenho esse primeiro aminoácido, não, tá aqui. Desculpa, gente. Então tá aqui, eu tenho esse primeiro aminoácido. Olha o carbono da dupla ligação aqui. O que aconteceu? Esse OH saiu e esse nitrogênio se ligou ao carbono. Olha, esse nitrogênio se ligou ao carbono que tem a carbonila. Então, essa ligação aqui chama ligação peptídica. Tá? Então, o que eu tenho aqui? 2 aminoácidos. Eu tenho um dipeptídeo. Se eu tiver 3 aminoácidos, um tripeptídeo. Né? Se eu tiver 4 aminoácidos, um tetrapeptídeo. E aí, quando eu tenho muitos, eu tenho uma proteína. Tá? Obviamente que não é tão simples assim. Uma proteína, então, não basta apenas esses aminoácidos se ligarem entre si. Né? Eles vão se enrolando, formando estruturas secundárias, até formar isso aqui. Ó. Então, tem vários aminoácidos aqui. E aí, esses aminoácidos, aqui nessa estrutura alfa-hélice, eles vão se ligando, eles vão fazendo uma hélice, e essas hélices vão se ligando uma na outra por ligação de hidrogênio. Né? E aí vai ficando uma estrutura rígida, uma estrutura forte. Tá? Isso que é uma proteína. Beleza? Bom, pessoal, aí depois eles falam um pouquinho sobre as proteínas, as estruturas. Então, tem a estrutura primária, que é os aminoácidos se ligando um no outro, né, pela ligação peptídica. Depois eu tenho a estrutura secundária, que é esses aminoácidos se condensando e se formando interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Né? Depois eu tenho a estrutura terciária, que é várias estruturas secundárias juntas, até formar uma estrutura quaternária, que é o aminoácido tudo, que é a proteína tudo. Beleza? Bom, basicamente é isso, pessoal. Na aula do Zoom, a gente tira possíveis dúvidas e fazemos exercícios. Combinado? Então é isso, gente. Abraços e até mais.